parceiro! Tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo para a nossa aula de Educação Física, tá bom? Para a nossa aula de revisão. Professor, mas por que a aula de revisão? Porque, se vocês se lembram bem, tenho certeza que todo mundo se lembra, nós estamos na nossa última semana da nossa unidade de esportes em educação física, tá? Por isso é muito importante que quem não fez as atividades dos esportes que eu deixei lá no Conexão Digital, entra lá, ainda dá tempo, vê o que está faltando, tá bom? Faça as atividades, preencha as atividades, se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, eu respondo o mais rápido possível, tá bom? Mas é importante que vocês entrem lá e que façam as atividades que estão faltando, tá? Porque nós vamos, na semana que vem, entrar em outros temas, entrar em outras atividades, pensar em outras coisas. E aí vai ficar mais difícil se você depois voltar lá quando nós começarmos outro tema, não é verdade? E aí você vai acabar se confundindo, não vai lembrar muito bem, tá bom? As videoaulas estão lá para te ajudar nas atividades, para ajudar a aprofundar o pensamento, para ajudar em alguma pesquisa que você queira fazer para responder os fóruns, tá certo? Fique à vontade quanto a isso. E se precisar, pode me chamar no Conexão Digital, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula de revisão. Eu trouxe aqui 3 pontos que são importantes, que surgiram nas nossas discussões, nas nossas conversas e que foram muito legais e que eu achei que seria interessante a gente discutir um pouquinho mais sobre eles, tá bom? Assim como nós já fizemos da outra vez na nossa outra unidade, tá? Então vamos lá. A diferença, primeiro, do esporte e da atividade física, né? Nós discutimos bastante isso, sobre a diferença de uma relação com uma prática esportiva que você tenha e uma atividade física que você faça, um jogo, uma brincadeira, né? Uma brincadeira a gente faz na quadra da escola, não faz? Um jogo, a gente pode pegar um jogo, por exemplo, um jogo de tabuleiro ou algum outro jogo que o professor de educação física tenha passado para vocês, vocês fazem naquele momento e depois não fazem de novo, né? Uma atividade física, por exemplo, você precisa buscar alguma coisa em algum lugar, você tem aí uma atividade física, você tem um esforço físico, né? É muito diferente do esporte. No esporte a gente tem isso também, tem um esforço físico, a gente faz uma atividade física, às vezes a gente está envolvido num jogo, mas a nossa relação com isso, com aquela prática é muito diferente, né? E aí a gente pode pensar em muitas das práticas, como o futebol, como as danças, como a natação, como as lutas que alguns trouxeram, né? Você tem que pensar, poxa, será que eu tenho uma rotina de treino, né, em relação, vamos pensar na luta? Será que eu tenho uma rotina de treinos em relação a essa luta? Será que eu faço tantas vezes por semana? Quantas horas eu dedico a isso? Será que eu tenho materiais específicos? Será que eu participo de alguma competição, de algum torneio, né? Ou seja, existe toda uma relação, todo um mundo diferente, né, de práticas do que você simplesmente ter um jogo envolvido ou de uma atividade física só envolvida que você não tem nenhum compromisso com aquilo, né? Então é importante a gente entender isso. O esporte, né, e essa palavra é muito interessante, compromisso. Precisa de um compromisso muito maior do que uma brincadeira, do que um jogo, do que uma atividade física, tá bom? Não estou dizendo que um é melhor do que o outro, só estamos tentando entender a importância de diferenciar o esporte de uma atividade física ou de um jogo, de uma brincadeira, tá certo? Aí depois nós discutimos sobre o esporte perto da nossa casa. E isso é muito legal porque a partir dessa discussão de entender um pouquinho mais o que é o esporte, saber diferenciar o esporte, a gente consegue olhar para perto da nossa casa e ver o que são o que é atividade física, o que é brincadeira, o que é jogo que acontece e o que são práticas esportivas. E aí surgiram muitas, né, como o futsal, como a corrida, como as lutas, né? E tudo isso são práticas esportivas. O que vocês me disseram são práticas esportivas e é importante a gente saber fazer essa leitura, né? Será que uma simples caminhada que acontece ali é uma prática esportiva? Agora, se tem um grupo de corrida que de terça, quinta e sábado corre perto da minha casa, olha aí, ó, pode ser que essa tenha mais relação com uma prática esportiva. Tá entendendo? Então vamos lá. E aí depois a gente passou para os materiais, né? Porque muitas pessoas falaram, tenho práticas esportivas perto da minha casa, eu faço práticas esportivas e olha só, eu tenho um material. E o material, ele também é muito interessante para a gente entender o que é o esporte, né? Porque como eu tinha dito no começo,
O esporte exige um compromisso diferente. Então não é com qualquer tênis que eu vou fazer corrida, não é com qualquer roupa que eu vou fazer uma prática de lutas, né? Não é com qualquer calçado que eu vou fazer o futsal, não é verdade? E aí foi por isso que nós conhecemos um pouquinho mais dos materiais esportivos que cada um tinha, né? Vocês perguntaram um pro outro, aqueles que vocês não conheciam, mostraram as roupas específicas de, por exemplo, dos esportes relacionados à dança, né? Isso foi muito legal. E aí foi basicamente por tudo isso que nós passamos, que claro, né, permite que a gente pense outras coisas, mas esse foi o fio condutor das nossas discussões, dos nossos fóruns, tá? E das nossas conversas, isso que eu queria debater um pouquinho mais com vocês, tá bom? Então, ó, é isso que nós vamos continuar falando nas nossas aulas de chat, tá? Eu quero ver se isso ficou claro para todo mundo. E aí é importante que você assista essa videoaula até o final e que não deixe de fazer as atividades lá no Conexão Digital, tá certo? E aí nós nos vemos então na nossa aula ao vivo para discutir um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Sobre esse nosso fechamento. Então, terceiro, aquele abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!